Hola Fabio, buen día, ¿cómo estás? Gracias por este espacio de tu tan poco tiempo que tienes en la vida. Eh, y nada, Hola, Antonio. aquí un poco para hablar sobre dramaturgia, para hablar sobre el proceso del encuentro de dramaturgia creando autorías y un poco, bueno, preguntarte para empezar un poco. ¿Cómo ves la dramaturgia desde tu lugar, desde Brasil, desde Sao Paulo? ¿Cómo, cuál es tu mirada desde tu propio contexto sobre la autoría? Uhum. Bom, obrigado pelo convite e mais obrigado ainda por me deixar falar em português. Mas, assim, eu acho que a dramaturgia, para mim, eu sempre parto de um princípio muito simples, que é a própria palavra, que isso eu aprendi com um dramaturgo brasileiro, o Luiz Alberto de Abreu, que ele pegava a palavra e o que que é a dramaturgia, né? O drama do grego antigo, a ação, a organização da ação, né? Que seria a dramaturgia. E a dramaturgia, ela, como ela pode estar em qualquer lugar, pode estar num quadro, por exemplo, numa pintura. Então você olha para uma pintura, você entende a dramaturgia que tem ali. Então, para mim, quando eu tive contato com essa definição, né, para mim foi muito, às vezes é uma coisa simples que te abre muitas portas, né? Para mim foi um pouco isso. Então, você tem todos os elementos, né? Você tem o diálogo, você tem as didascálias, você tem tudo ali que você pode montar e como que você organiza isso, né? A trama, tudo. Então, para mim, eu sempre parto muito desse princípio muito simples, né? Que como você organiza tudo isso, né? A partir de uma ideia. E a partir daí, você consegue criar a própria, o que depois vai ser definido como dramaturgia, né? ¿Tú crees que es necesario construir una propia dramaturgia, un gesto personal en la autoría? ¿Cómo se construye eso? Eu acho que cada autor, cada dramaturgo e cada. Aí depois, para cada dramaturgo, pelo menos para mim, funciona muito assim. Cada peça, cada obra é muito particular. Também a gente sempre vai atrás de definições, né? Eu acho que no Criando Autorias teve um pouco disso também, né? Lembro do. Recetas. Exatamente. Eu lembro do Christian perguntando, mas qual que é o segredo, tal. A gente vai atrás, né? Principalmente quando a gente está começando, quando a gente começa na função, no ofício, a gente quer ter um pouco isso, né? E eu acho que essa organização, por exemplo, uma que eu fui ouvir depois, muito depois que eu tinha começado, que para mim foi ótimo, que era comece sempre pelo fim. Então você começa pelo fim, você tem que saber onde você vai chegar para depois você criar de trás para frente. Quando eu vi, eu achei ótimo. Aí eu consegui usar isso em uma peça. Aí depois eu, porque não funciona muito para mim. Depois eu fui descobrir que não funcionava, porque às vezes eu tenho a ideia, eu acho ótimo, eu gosto muito de diálogo, aí eu me encanto com aquilo, eu começo pelo diálogo sempre. E aí depois eu falo, nossa, mas para onde que vai, né? Aí eu lembro dessa receita, né? Fala, começa pelo fim. Eu falo, putz, mas não dá, já comecei agora pelo começo, pelo meio. Às vezes você descobre que aquilo que você começou é o meio, né? Então, é bom ter as receitas, é bom ter tudo isso, mas nem sempre você consegue usar no seu próprio trabalho, né? Mm. Sí, pero claro, siempre que uno está empezando quiere recetas y pero ahora tú dirías después de además tu trayectoria, todas las cantidad de obras que has escrito, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Cuál es tu lugar, digamos, Hum, de inicio de creación? Sempre o diálogo. Siempre Eu, diálogo. às vezes vem a ideia de uma história, de uma trama,
E aí eu tento até pensar, tá, mas como que vai acabar? Porque fim é uma coisa sempre difícil, né? Quando às Sí. vezes você decreta o fim, né? Já aconteceu, tá escrevendo e de repente fala, mas acabou. Então pronto, acaba. Mas é isso. Seria muito mais cômodo se eu soubesse para onde vai. Mas eu sempre começo do diálogo. Às vezes é um diálogo de assim dois personagens, três falas ali que vem. Eu falo, pô, mas isso dá uma história legal. Aí eu já consigo ver o personagem ali, ter um desenho do personagem a partir às vezes de uma fala. Então já me incentiva, já me entusiasma a desenvolver aquilo. Então, Sí. diga, diga. No, no, que ahí de pronto, claro, uno empieza a dejar hablar los personajes, pero muchos preguntarían, ¿y el autor, el pensamiento del autor o lo que quiere decir, en qué momento aparece? Essa é uma questão grande, né? É assim, eu tenho uma amiga dramaturga, ela fala que às vezes, se você quer dizer alguma coisa, se você quer passar uma mensagem, é melhor você mandar um telegrama. Hoje seria um WhatsApp. Fala, não usa dramaturgia, passa o WhatsApp. Mas é uma questão. Eu acho que a gente está num momento que é impossível. Acho que sempre, talvez o mundo sempre tenha estado nesse momento em que, para um autor, quando você está escrevendo e você sabe que você vai atingir outras pessoas, é impossível você não querer passar alguma coisa, dizer alguma coisa. Mas eu entendo muito, assim, quando ela fala manda um telegrama ou manda um WhatsApp, né, atualizando. Porque às vezes isso contamina, isso pode contaminar muito um espetáculo. Às vezes, você cair no panfletário. Mm. Pero, ¿y cómo uno equilibra entre, porque tampoco es que la dramaturgia es objetiva o que es algo distanciado, no, no, no puede ser, no puedes dejar de ser autor, no puedes dejar de ser alguien que tiene una posición, sobre todo en estos tiempos, política, una mirada social. ¿Cómo haces para no ponerte por delante, digamos? Sim. Eu acho que sempre é história. Eu acho que se você tem uma história, você está contando uma história potente, bem amarrada, com um universo, principalmente, bem criado, você consegue colocar esses elementos. Então, se você tem um ponto de partida onde que você consegue criar tudo isso, às vezes é isso, às vezes eu crio a partir de um diálogo, mas esse diálogo eu já consigo começar a ver o desenho desse personagem e o universo onde ele está transitando ali, onde ele mora, onde ele habita. Então, eu acho que tem muito essa questão do você põe a trama, você não precisa colocar o discurso para você colocar uma posição política, por exemplo, porque eu acho que isso realmente enfraquece. Se você coloca o discurso na boca do personagem, aquilo que você quer falar, aquilo que você quer deixar claro, eu acho que você enfraquece um pouco a obra como um todo e provavelmente você não vai ter o resultado que você quer, não vai chegar. Aqui a gente tem um ditado que fala pregar para convertidos. Dá Sí, para entender? sí, sí, sí. Que eu acho que é muito o que acontece com esse tipo de espetáculo, que a gente tem muito aqui, né? Quando você coloca, então ele vai ter uma aceitação muito grande para quem já pensa como você e quem não pensa como você, uma que não vai nem assistir, não vai estar nem na sala. Mas se assistir, já vai ser já vai ter um distanciamento imediato. Então, eu acho que exatamente onde entra a arte da dramaturgia. É você conseguir colocar, se você quiser ter esse posicionamento, colocar isso. Eu acho que Shakespeare fazia muito isso. Shakespeare, ele não escrevia sobre, acho que tem uma peça dele só que se passa no tempo dele, Sí. uma peça contemporânea, que é As Alegres Comadres de Windsor. Eu acho que todas as outras ou são outros países,
Ele vai para Viena, no Medida por Medida, por exemplo, mas ele está falando de Londres. Sí, Então, sí. quando ele bota, quando ele vai falar, por exemplo, da Escócia medieval, para falar em Macbeth, ele está falando de Londres, da época dele. Então, eu acho que. E ele vivia sob uma censura muito grande. Então, existia uma necessidade real, né, dele fazer isso. Então, era uma questão de vida ou morte, às vezes. Teve. A Pero censura era forte. Diga. eso está más en el orden de la puesta en escena que de la autoría, o sea, que de la escritura. No, eu creio que ela é da Es escritura. de la escritura. Sim, sim, porque é isso. Shakespeare, por exemplo, vivia com essa censura muito grande. Sí, O texto ia para um censor primeiro, que aprovava ou não, como a censura clássica, como sí. a gente conheceu aqui no Brasil, na época da ditadura, exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que todo artista, dentro de um período histórico como esse, ele tem que burlar, ele tem que encontrar formas. Eu acho que a gente também, mesmo vivendo hoje num tempo sem censura, a gente tem que encontrar essas formas exatamente para não cair no panfletário. Porque Mm, às vezes essa ujú. liberdade da gente falar tudo, a gente realmente quer falar tudo. E não é tudo que cabe num espetáculo, numa história principalmente. Eu acho que primeiro tem que vir a história. Você pode tudo dentro do universo que você criou, mas a história que você está contando, como você está contando, e se contar a história é o mais importante. Então, se Mm. você quer que tenha esse elemento, essa crítica, ela tem que já estar desde da criação. Tem que estar, como Shakespeare fazia, dentro desses paralelos. Eu acho que é uma coisa que não pode ser colocada depois. Tem que estar dentro dessa estrutura maior já. Y ahora, porque me surge la pregunta justamente de lo que hablas, ahora que vivimos en un contexto muy, yo diría, muy radicalizado políticamente hablando en el mundo entero. Por ejemplo, el tema con Palestina. Ahora ya no hay alternativa, estoy de un lado o del otro. Al escribir y uno da ganas de, bueno, como autor, como artista, como creador, da ganas de escribir sobre eso. Sim. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que vamos a hablar sobre Palestina. Hay algo que siempre me va a quedar, ahí le hicieron una entrevista si no me equivoco, a este director francés, Godard, ah, y le preguntaron sobre el Holocausto y sobre la Alemania nazi, y él decía, la única forma de retratar el Holocausto es contar la vida cotidiana de los alemanes represores, pero eso es imposible, él decía, ¿no? O sea, contar eso sería demasiado brutal para nosotros, y entonces no es posible retratarlo, ¿no? Pero es posible a ver, yo humildemente te digo, yo quiero escribir sobre Palestina, ¿qué hago? Então, eu acho que, não sei de quando é essa entrevista do Godard, mas tem aquele filme Zona de Interesse, não sei como chamou em espanhol. Zona de interés, sí, É lo mesmo. que sí. Então, é uma forma de mostrar, óbvio, você está mostrando Auschwitz, está mostrando tudo, mas está mostrando o cotidiano. Eu acho que tem uma força muito grande. Isso que ele falou, ele se desmente, contradiz depois, mas eu acho que tem uma força, eu acho que é um caminho muito bom, porque você mostrar o campo de concentração, tudo ali, ó, você se aproxima um pouco, pensando na dramaturgia, você se aproxima um pouco do jornalismo. Ajá. Então você já tem o jornalismo para mostrar o que realmente está acontecendo, o que está acontecendo na Palestina, você já tem um documentário, você tem outras formas. É, sim. Aliás, Debatible, discutible, pero sim, sim. ya, Como entiendo. tem aquele documentário muito bom que ganhou o Oscar, inclusive, Ajá, não lembro ajá. Sí, sí, agora, sí. que é um Sí. palestino e um Ujú. israelense que eles fazem.
Mas eu acho que a dramaturgia, a gente pode encontrar a forma de você, a outra, a outra mirada, assim, um outro olhar. Como esse próprio que o Godard propõe, pô, é fortíssimo. Está acontecendo tudo aquilo e você mostrar a vida cotidiana, pessoas que não são nazistas, mas estão inseridas num contexto da Alemanha e de alguma forma apoiando aquilo. Aquilo está acontecendo porque, de alguma forma, a população deu um salvo-conduto para aquilo acontecer. Elas não puxaram o gatilho, não empurraram ninguém para uma câmara de gás, mas teve ali como sociedade, eles deram assim a permissão. Então, você mostrar isso é onde entra a dramaturgia, essa força que a dramaturgia pode ter, de você saber tudo que está acontecendo atrás e, de repente, no palco, você vê uma família normal, almoçando, jantando, e você ter esse fundo aqui que pode ser muito potente, como vale para a Palestina também. Eu acho que, às vezes, quando você consegue mudar, você bota a câmera em outro lugar. Você consegue mostrar alguma coisa ali que não está óbvio, que não está no jornal, que não está no documentário e que pode trazer essa força para a dramaturgia. Y entonces ahí digo, ¿qué es eso que es propio de la dramaturgia y de nada más? O sea, tenemos el periodismo, tenemos el documental, tenemos la política, ¿no? Los políticos, tenemos, pero ¿qué es de la dramaturgia? ¿Qué contamos en el teatro finalmente para ti? Eu acho que, da mesma forma como a gente pode partir da palavra dramaturgia, a gente pode partir de uma certa pobreza do teatro também, que eu acho que hoje, cada vez mais, vai ser a nossa maior força, a nossa maior riqueza, que é tudo aquilo que você consegue colocar num palco, em cima de um palco e que para o público que está assistindo é aquilo que eles podem alcançar. Então, você não tem os recursos do cinema, você não tem tudo aquilo que você pode criar, você tem um palco com pessoas em cima, pelo menos por enquanto, espero que Ujú. continue. Então, eu- o desafio é muito maior. Então, eu acho que quando você busca outras formas de você mostrar, você pode falar de Palestina sem mostrar a destruição de Gaza, sem mostrar grandes. Você pode mostrar o interior de uma casa, o que está acontecendo ali com uma família, por exemplo, você divide, tá, uma família israelense e uma família palestina. Então você pode mostrar ali como isso está afetando. Então, eu acho que a dramaturgia sempre vai no humano. Você pode reduzir entre aspas, mas Mm, de uma forma, por exemplo, você pensa em Macbeth, é uma peça sobre ambição. Você pensa em Otelo, é uma peça sobre o ciúme. Então, você reduz ao humano, você parte sempre do humano. Então, como que essas emoções podem ser retratadas ali em cima daquele palco, daquele tablado, na frente de pessoas com os recursos disponíveis? Então você sempre, eu acho que tem a dramaturgia teatral, ela sempre tem essa essência muito grande. É quase que como uma compressão ali do. Então você vai falar do ciúme, você vai falar da ambição, do orgulho, em Coriolano, por exemplo. Então, eu acho que e você pode cobrir toda essa gama, da humanidade ali em cima do palco a partir dessa visão. Você escolhendo o ângulo e entrando por ele. yo tengo ahora que hablaste de Coriolano, por ejemplo, estaba trabajando con un grupo de estudiantes y les dije, les propuse trabajar sobre Coriolano, Hum, que me parecía fascinante porque además Coriolano parece que encaja muy bien en la realidad política de muchos de nuestros países, ¿no? Es como cómo se comporta la política, cómo funciona la política, eh, pero sin embargo les parecía aburridísimo a mis estudiantes, ¿no? Se aburrieron y no hum. entendían eso. ¿Cómo? Siento que las nuevas generaciones
están, quieren hacer demasiado cine y poco teatro. É um problema. Eu acho que aqui a gente tem falado muito sobre isso, Ajá. principalmente em relação a atores, dramaturgia um pouco menos. Mas os jovens atores aqui, eles não gostam de teatro. O teatro é como se fosse uma passagem para eles para ir para o Ok, cinema ou para a claro. televisão, alguma coisa. Eles não têm interesse na história, assim, no que aconteceu. Às vezes você fala de um ator, um Paulo Altran, por exemplo, que foi um grande ator de teatro, aqui eles não Mm. conhecem. Então, às vezes, essa essência está se perdendo um pouco. E eu acho que, mesmo com espetáculos, às vezes não consegue enxergar. E é engraçado, porque eu estou fazendo um Coriolano em Portugal. Eu Ah, fiz uma adaptação, qué um lindo. grupo, um grupo em Portugal está fazendo. Que eu acho que é uma peça genial para hoje em dia. Sí, Acho que sí, está tudo lá, infelizmente. claro. Que funcione quiere decir que algo no está bien. Não muda, infelizmente. Mas é isso. Eu acho que quando a gente vai naquilo que é humano, Ujú, não vai mudar, porque a gente, infelizmente, a gente não está mudando. A gente mm. consegue pegar uma tragédia grega e é atual ainda hoje, porque está tratando exatamente do humano. O que está ali pegando é o hubris, é ali indo direto no que a gente tem de mais essencial mesmo. Então não vai mudar. Y tú, bueno, hablas de Grecia, de Shakespeare. Eh, ¿Tú consideras que vienes de alguna tradición, de alguna, o cuál es tu tradición? Eu comecei Eu conheci teatro lendo antes de ver. Eu morava numa cidade pequena, de São Paulo, Ujú. e não tinha teatro. Eu fui ver teatro a primeira vez, acho que eu tinha 17 anos, 18. Mas eu comecei a ler teatro. A primeira coisa que eu li foi Shakespeare. Era Wow, uma edição popular que tinha. Então, aquilo, não sei, isso com 12 anos, 13 anos, ¿qué obra? era uma compilação. Era um volume de tragédias, um volume de comédias. Ah, Mas, vale. assim, as que mais me bateram foi Medida por Medida e Macbeth. Então, daquelas que eu li ali, foram as que eu tive um encantamento maior, assim. E aí eu comecei, aí eu mudei de cidade, aí tinha um grupo de teatro amador, aí eles faziam, aí eu tentava, mesmo na escola eu tentei. Então, eu acabei, de certa forma, minha tradição mesmo é a palavra. Eu acabei Ujú, vindo claro. mais do que ver, mais do que ter a encenação, a própria dramaturgia mesmo. E a partir daí eu comecei a ler muito. Então, eu me sinto muito ligado a Shakespeare, não tem como fugir. E aqui no Brasil é o Jorge Andrade, que eu acho No, no. que tem uma visão social que eu gosto muito. Eu acho que ele está um pouco datado, tanto que ele não é muito montado aqui. É difícil ter um Ok. espetáculo dele. É muito difícil. A gente teve grandes encenações, Antunes Filho, teve, mas hoje em dia, acho que faz muitos anos que eu não vejo. ¿Y por Mas qué? eu acho que o diálogo dele, principalmente, está um pouco datado. Ajá, ajá. Que eu acho que ele escrevia ali, tinha uma pegada muito anos 50, que é o que não acontece com o Nelson Rodrigues, por exemplo. O Ujú, Nelson Rodrigues, é muito datado também, mas ele acabou virando uma linguagem. Então, existe até as pessoas brincam, existe um jeito de falar Nelson ujú, Rodrigues. mm. E se popularizou muito. Você tem montagem uma atrás da outra aqui. E com o Jorge Andrade, não, isso não acontece. Eu acho uma pena, porque eu acho que os espetáculos dele têm uma potência, principalmente questões sociais, tudo que poderiam dizer muito para hoje e não, não se monta. Mucho depende, ¿no? Del contexto en el que estás, en el que, del público finalmente que acepta o no lo que haces, supongo. Eu não sei, eu acho que sempre parte dos produtores também. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito bom aqui no Brasil, assim, Ujú,
os espetáculos lotando, casas cheias, mesmo pequenos. A gente está vivendo esse momento que tem grandes atores, assim, atores de 90 anos, 89 anos, todos estão em cena, está um momento muito bacana nesse sentido. E está um interesse muito grande do público. Eu acho Mm, que se o produtor se interessa e pues, faz uma montagem, eu acho que chega no ahí público, cambia. sim. Mm. Sim. Y, a ver, tenía ganas de preguntarte esto hace rato, pero nos fuimos por otro lado. Eh, ¿Qué da, qué es en estos tiempos? Se habla mucho de la dramaturgia sin conflicto, de la post-dramaturgia, de, etcétera, de como un poco, porque si tú me hablas de los griegos, me hablas de Shakespeare, o sea, son muy convencionales como autores, ¿no? Y si nos ponemos a leer a Brecht, a pesar de que rompe con todo eso, también de alguna manera está contando un cuento, finalmente, Brecht. Em, ¿Tú qué dices al respecto? Eu sou convencional. Ah, vale, vale, ya. Mas é porque eu acho que dentro disso é o que eu acredito, é contar uma história. É o conflito, esse é o mais básico da dramaturgia, mas para mim é o que me interessa, como espectador, como leitor e como dramaturgo também. É contar uma história e ver uma história, não necessariamente começo, meio e fim, mas uma história contada. Ali, eu entender os personagens, entender aquele universo, seguir uma linha. Então, nisso eu sou muito convencional. Eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que tem espaço. Quem quiser escrever algo panfletário, eu acho que tem espaço, tem público para isso. Eu acho que quem quiser fazer alguma coisa menos convencional, mais pós-dramática, tem espaço. Mas eu trabalhei uma vez, eu tinha acabado de escrever uma telenovela aqui no Brasil. E aí eu fui trabalhar com um diretor que era super não convencional. Aí eu escrevi o primeiro, aí ele olhou, ah, não, você é muito profissional, muito. Aí ele falou uma coisa que eu não concordo e que o público não está mais interessado nisso. Vale. Eu acho que, pelo que a gente vê, depende do público, né? Quando você fala de público, não existe uma entidade única também, né? Mm, mm, Mas pelo o grande público, com certeza, acho que sempre vai estar interessado nesse o mais convencional. E eu acho que tem a questão da experiência também. Eu acho que se você leva o público para dentro do teatro e oferece uma experiência teatral potente para ele, eu acho que todo o resto, se é panfletário, se é convencional, se é pós-dramático, eu acho que não interessa. Acho que interessa essa experiência teatral potente que realmente atinge o público, que é dificílimo, a gente sabe. sí. Yo creo que Mas, el teatro es de las artes tal vez más complicadas de lograr en ese sentido, ¿no? Porque bueno, cuando pintas un cuadro, ya está el cuadro y de alguna manera has seguido un código que tanto el que lo ve como, ¿no? El que pintó, pues llegan a un acuerdo, más o menos, es como, además ya está ahí, ¿no? No hay más. El teatro siempre te cambia, o sea, una obra puede ser una gran experiencia un día y al día siguiente un desastre. Es sim, muy porque difícil de lograr algo, eso que dices, ¿no? Eso, esa experiencia potente, única. É porque, porque eu acho que tem uma fragilidade, ao mesmo tempo que é assim, o presencial, você está na frente do ator, e isso poder chegar em você com uma potência muito grande, ao mesmo tempo tem um celular que pode tocar no meio. Então, a ilusão que é criada é muito fácil de ser quebrada. Então, quando você monta um espetáculo e você tenta chegar nessa experiência potente, você tem que manter a ilusão durante 100% do tempo. E ali, são pessoas sentadas numa cadeira em frente a um palco, com pessoas reais em cima.
É o contrário do cinema. O cinema já está tudo montado ali, você é mais difícil. O teatro, um ator pode esquecer, uma pessoa pode tossir, tudo isso pode quebrar esse encantamento. Mm. Então, tem essa fragilidade. Bueno, ya finalizando, ¿qué, por qué el teatro sigue? Después de tantos años, después de tantas adversidades, después de que la última mala noticia para el teatro fue la pandemia, ¿no? Y la digitalidad que vino con ello. No, ahora que hay plataformas y hay el Zoom, ya no necesitamos el teatro. Y está ahí el teatro, ¿eh? ¿Por qué? E está sempre, né? Ele está sempre para morrer. Sí. Eu acho que o cinema era para matar o teatro, a televisão era para matar o cinema e o teatro. Aí depois a internet. E depois da pandemia, aqui no Brasil, pelo menos, o público aumentou muito. Então, é isso que eu acho que é a mesma fragilidade, a mesma força do teatro, que é o presencial. É uma experiência que você não consegue alcançar com outro meio, que é exatamente do ator estar em cima do palco e conseguir olhar para você. E se o ator estender a mão, ele te toca. Então existe o risco. Você pode ser puxado para o palco. Então existe sempre o risco ali. Você vê muitas, muitas pessoas, às vezes elas sentam, o ator olha, a pessoa já desvia o olho, né? Tem gente que não olha, né? Então eu acho que tem só o fato de você entrar numa sala de teatro já é uma experiência diferente. Já, e parece que o público, depois da pandemia, pelo menos no Brasil, tem procurado muito isso. A gente tem visto realmente todos os espetáculos. Que também tem uma outra questão que não sei se a gente consegue entrar, mas que é as temporadas aqui no Brasil estão diminuindo muito. Antes, ¿Son? diminuindo, ficando Ah, muito curtas. están más cortas. É, porque tudo depende de dinheiro público, de edital. Então, ninguém mais faz pela bilheteria. Então, antes você tinha espetáculos 6 meses, hoje é um mês, você não consegue ver porque lota tudo, é uma disputa por ingressos, mas eu acho que é um pouco por isso, né? As pessoas querem muito Mm. ter essa experiência. Eso es bueno, porque acá nuestras temporadas son de un fin de semana, Ah, ¿eh? Eh, y bueno, para terminar, por qué creando autorías? ¿Por qué este encuentro? ¿Por qué decidir trabajar 6 meses, una vez por semana, con autores para desarrollar un texto? ¿Por qué? por quê? Por que que ¿Por a gente qué? faz isso? Sí, me Mas, pregunto todos estos tiempos. mas depois que você entra, é fascinante. Primeiro, a questão de você entrar em contato com pessoas de outros países, realidades que o Brasil é muito isolado, Mm, em geral, em relação à América Latina, por uma questão da língua também. mm. Mas eu acho que por uma questão de interesse também. Porque eu acho que eu me envergonho muito de não falar espanhol fluentemente, porque eu acho que Hablas muy seria um... bien español, no seas tímido, Fabio. Ah, mas eu acho que seria uma obrigação. Eu acho que não. A Mm, gente, porque nós estamos aqui, a integração teria que ser muito maior. Então, eu acho que quando venho criando autorias, me força a aprender espanhol, a falar e a me integrar também, a entender como que é a dramaturgia na Bolívia, na Argentina, na Venezuela, no Peru. Então, para mim, essa é a maior riqueza. E tem depois a questão de que dramaturgo é um trabalho solitário. A gente trabalha muito isolado, às vezes a gente fica isolado em relação à montagem. Tem diretores aqui no Brasil que não gostam que o dramaturgo vá ao ensaio. Tem, claro. eu gosto dos diretores porque eu gosto muito de ensaio, né? Mas às vezes vê como uma certa ameaça, tal. E é uma coisa que rompe. Então aqui a gente está trabalhando juntos. São trabalhadores solitários unidos. Então essa é uma grande riqueza, né? Acho que essas são as duas maiores do Criando Autorias que estimula muito a participar. Vale, suena una buena idea entonces.
haber Sí, hecho esto. creo que sí. No nos Lo veremos. arrepentimos todavía. Hasta ahora no. Gracias, Fabio. Gracias por tu Oh, tiempo y por compartir esto. Ojalá no sea la última vez y sigamos charlando. sigamos. Gracias.